Salve, salve, manos! De mais uma vez mais um react pra vocês, trazendo hoje conteúdinho Netflix, um fã de One Piece versus 20 fãs de Naruto. Eu, como fã de One Piece, tô aqui pra ver. E o que eu acho engraçado é que tanto a Netflix tem tanto outros fãs pra poder trazer, e trouxe logo esse rapaz aqui, que eu não lembro o nome dele, mas lembro que há um tempo atrás ele estava metendo pau na dublagem, na direção de dublagem de One Piece, né? Falando um monte de merda do Glauco Marques e das escolhas que ele fez, né? Talvez, né, muito provavelmente, o Evandro Fusari, o Bruno Bandeira, o Felipe e o Derek dos Chapéus de Palha, entre outros, o Felipe Honório, também estavam ocupados no momento e chamaram ele, né? Olha, eu tenho um argumento maravilhoso, que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... Caramba, eu não tenho... quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. Ô, louco, hein? Vamos lá, vamos pra cima. Nossa, tem uma pessoa vestida de cosplay de Sakura. Muito feliz de poder lhe jantar hoje com meus argumentos. Vai ser difícil. Alô, som. Vai ser difícil não One Piece concordar. É muito melhor do que Naruto. Teste. Meu É nome verdade, Matheus é verdade. Mendonça, do canal Teste, Matheus som. Joy Boy. E hoje a gente vai promover um debate aqui entre um fã de One Piece e 20 Narutos no balanço, hein, gente? Ó. Ah, outra parada, rapaziada. Mas nada... Gente... Existe uma diferença entre um anime ser melhor que o outro e o anime ser o seu preferido. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Exemplo, minha série preferida do mundo, da vida, é Friends. Friends não é a melhor série do mundo. É a minha preferida apenas. Friends não é melhor que Breaking Bad. Friends não é melhor que Game of Thrones. Friends não é melhor do que, sei lá, tá ligado? Que True Detective, enfim. Existem vários aspectos que transformam uma série em melhor. Ela é a minha preferida, não é melhor. Só porque você prefere não quer dizer que é melhor, tá? Coincidentemente, One Piece é meu anime favorito. Então, mesmo assim, ele é melhor. Vou usar todo o meu hack pra provar que o One Piece é o rei dos mangá, o rei dos animes. E a Netflix propôs esse debate que consiste das seguintes regras. É verdade. Vou trazer aqui 5 argumentos. Eu me sinto Joy Boy. E aí vão vir meus concorrentes contra-atacar. Quando tiver meio ruim pra um deles, as bandeiras vermelhas vão ser levantadas. E quando a maioria das bandeiras vermelhas forem levantadas, meu concorrente sai, entra outro. Beleza? Primeiro argumento é... Eu nem lembro o meu primeiro argumento, deixa eu ver aqui. Tá bom demais. Luffy é um protagonista muito mais carismático e melhor desenvolvido do que Naruto. Eita, eita, eita. Mentira, ele não entrou assim. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Meu nome é Wallace. Ô, vozeirão, Tô vendo Wallace. aqui que tem 20 fãs de Naruto, né? Porque se fosse 20 fãs de One Piece, não ia ter. Né? Começamos eu assim. Acho que ia lotar esse lugar aqui, tá? É verdade. Um ponto forte fila lá fora. pra desenvolver o carisma do personagem é a identificação que a gente consegue criar com ele. O Luffy a gente não consegue ter uma identificação. Primeiro porque ele não pensa, certo? Ele não tem nenhum balão Porra, já me identifiquei pra caralho. de pensamento. Não tem balão de pensamento, Certo? mas tem Ele é porque ele não pensa, ele faz. atitude. Mas Aí, o ó. Naruto ele vem de uma realidade que a gente consegue se identificar com as dores dele, O cara com o pai ausente aí, ó. com o sonho dele ter um motivo mais palpável do que, tipo, pô, você é o rei dos piratas porque eu quero. O sonho dele é porque ele quer respeito, porque ele quer mudar a vila dele realmente, ele tem um poder dentro dele pra conseguir Caraca, fazer não viu One isso, Piece na que é vida, uma não coisa viu One que o Piece. Luffy, ele só quer. E a gente não consegue criar identificação com ele. É que eu percebo assim, o Naruto, ele começa o mangá Ele pode ser enquanto uma duas vezes. criança, ele tem uns 12 anos ali. Certo. Então, ele quer se provar diante dos amigos dele. Isso. Só que o Luffy, como ele já começa com os 17 anos, ele já entende de uma maneira muito visceral o sistema em que ele vive. Então, Muito melhor do que o Naruto. eu vou querer me alistar na marinha? Não, eu quero liberdade. E aí ele escolhe ser um pirata. A motivação do Luffy É é liberdade. uma questão de como ele enxerga o mundo e como ele quer aproveitar esse mundo que a gente tem. O Luffy quer ser o rei dos piratas porque na cabeça dele o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo. Isso é falado no começo de One Piece. O Naruto tá muito ali no micro. O Luffy, ele já tem uma parada muito natural do macro. Do E mundo. ele ensina muita Sim. política pra gente, muita revolução pra gente, só com essa atitude inicial. Porque é Não, muito porque o tempo Naruto, perdido. você consegue ver o Naruto se desenvolvendo de um ponto A a um ponto B. Ele tem os treinos dele, tipo, ele começa como um personagem fraco. Já foi? Pô.
Fala, Matheus. Olá, tudo bom? Vini, do canal Vini TV. Aí. E Opa, tem é o canal de seguinte, gente importante aí. concordo com você, o Luffy ele tem um início muito forte, ele tem atitudes muito fortes e ele tem muito carisma. Só que o seguinte, fortes, ele tem muito carisma. Alô, galera do enquadramento? Ó, podia estar cortando isso aqui, né? Podia estar cortando isso aqui, ó, tá da ponta da cadeira. Esse pedaço de lona aqui não tá aparecendo não, hein? Também. Esse é um ponto inegável. Sim. Só que o seguinte, no meu pensamento é que o Oda, já foi dito muitas vezes, que ele sabe o começo e o final de One Piece desde quando ele escreveu a primeira página. Correto? Ele sabe Nesse que é One momento- Piece. Eu discordo um pouco disso. Ele Perfeito. discorda Mas tô te dando muito, eu argumento. discordo muito. Perfeito, vamos lá. De qualquer maneira, é o seguinte, ele já sabe o final de One Piece há muito tempo, ok? Há um Nesse certo meio tempo, termo, ele vai acrescentando arcos em cima de arcos com certo desenvolvimento e tramas excelentes, né? Isso daí a gente não pode discutir. Sim. Mas, já que ele sabe qual é a conclusão e qual é o final de One Piece, você não concorda que, de personagem, o Luffy ele não tem desenvolvimento quase que nenhum do começo até o final de One Piece? Ele é a mesma pessoa, ele é quase uma entidade, mas, de certa forma, ele não muda. Ele é a liberdade. Em compensação, Naruto, ele é um genin imaturo que não domina o poder dele, daí ele vai crescendo, ele começa a se desenvolver e se relacionar muito bem com o demônio interior dele, que é até uma analogia com a gente, com as nossos sentimentos, nossas Papo reto, inseguranças. E, consequentemente, ele se comunica, ele cria uma amizade, ele cria um relacionamento e logo depois disso, ele consegue ser reconhecido por todo mundo. Não Ó, antes dele começar, eu vou falar o meu argumento aqui. O Luffy, ele passa por lugares, ele conhece pessoas no mundo inteiro, não somente ali do entorno ali da vilazinha dele, não. Ele conhece pessoas que são boas, pessoas ruins, pessoas que são pobres e são ruins, que são ricas e que são boas. O Luffy passa pelo fato de ter que enfrentar o próprio avô para poder salvar o irmão. Ele perde o irmão, tem o trauma de perder o irmão na frente dele. Ele cogita a possibilidade de desistir da jornada dele. Só quem faz ele voltar é o Jinbe, lembrando de que ele tem amigos e tem pessoas que contam com ele. A partir do momento, tipo assim, o maior salto de desenvolvimento psicológico do Luffy que ele tem durante a Guerra dos Maiorais ali, quando ele perde o Ace. E quando ele volta outra pessoa. Sabe um outro personagem que também tem um grande desenvolvimento psicológico e que não é mostrado, mas fica nas entrelinhas? O Zoro. O Zoro, antes, ele era zoeiro, ele era brincalhão. E todo mundo fala, caraca, o Zoro pré-time skip era do caralho. Sabe por que o Zoro pós-time skip é muito mais sério e ele só sorri na presença do Luffy quando ele vê o Luffy? Porque o Zoro do time skip, ele se sente extremamente responsável pela perda do Ace. O Zoro, na cabeça dele, falou assim, se eu tivesse do lado do Luffy, o Ace não tinha morrido. Entendeu? Se eles tivessem, estão aqui... Não, os Mugiwaras não foram espalhados durante ali em Sabaody, ali em Shabond. O Zoro, toda a tripulação teria ido atrás do Ace, tanto em Impel Down quanto em Marineford. E o Zoro se sente extremamente culpado por isso. que o Luffy não consiga. Mas você não acha que, em nível de personalidade, o Naruto é muito superior ao Luffy? Não. Olha, aí já tá apelando aí pra amizade, né? Porque muito superior. Eu não acho nem... Eu acho o Luffy infinitamente melhor, assim. Porque tem muita coisa no subtexto do Luffy. Ele é mais simples, ele pega muito aquele arquétipo do Goku. Então eu entendo por onde tu vai enxergando o Luffy. E que ótima essa oportunidade de falar do Luffy também. Boa. Porque eu percebo esse caráter de entidade que ele tem, mas tem certas atitudes do Luffy. Por exemplo, quando a Noriko, lá no Arlong Park, vai contar sobre o passado da Nami. Certo. O que é que o Luffy faz? Ele nem escuta. Ele sai andando. Isso me faz identificar, não só pelo meu próprio caráter, mas também como um fator de inspiração. Eu me inspiro muito no Luffy. E é essas pecinhas de quebra-cabeça que eu vou juntando dele que vai formando a imagem do Luffy pra mim.
Por isso que eu sou apaixonado por esse personagem. E por isso que eu acho que Meu ele favorito também. tem mais camadas. Eu Meu concordo com personagem isso, que o preferido Naruto, de ele anime. realmente, ele tá lá sempre muito triste e tal, mas eu acho que a obra de Naruto pesou demais nesse ponto. Tanto é que eu vejo o Sasuke como o protagonista verdadeiro de Naruto. Exatamente. Naruto, ele tá ali, né, Pro Kishimoto também é. tecnicamente ele é o protagonista, mas o Sasuke é onde tudo gira em torno dele. O Naruto quer conquistar aquela amizade de volta, quer fazer o seu amigo mudar. Então, eu acredito que, nesse ponto, o Naruto ele vai sempre sendo meio monotemático. Mas como indivíduo, personalidade, você não concorda que um teve um amadurecimento muito maior do que o outro? Porque o Luffy, ele tem essa força, ele tem esse caráter, ele tem essa atitude, como eu falei, como você mesmo disse, Nossa, eu ele ainda concordo nem falou. plenamente, O mas Matheus ainda nem ele é falou isso sobre o desde o fato do primeiro episódio. amadurecimento Tá ligado? Só psicológico do são Luffy. fatos conflitos que acabam provando que ele é top, mas ele é aquilo desde o começo do episódio. Chamaria para um churrasco, né? Eu não chamaria porque ele come muita carne. Carne tá caro pra caramba. Ia dar despesa, né? Exatamente. Ah, cara, mas eu percebo essas outras peças de quebra-cabeça. Queria falar mais, hein, sobre isso. Valeu, querido. Oi, Matheus, prazer, eu sou a Renata. Tudo bom, Renata? Tudo bom? Gostei da camisa aí. Você vê que eu vim preparada, né? Vocês falaram muito sobre, né, a profundidade dos personagens e tal, mas aqui a gente tá falando basicamente sobre a profundidade dos personagens e tal. Renato, Mas aqui a gente tá falando basicamente sobre carisma, né? Que é aquela identificação mais engraçada do personagem com o público. Obrigado por me dar argumentos. Nesse caso, né? sim, Pode ficar tranquilo que eu já vou destruir eles agora, antes de você iniciar. Nesse caso, a gente sabe que o melhor carisma do Luffy é enfiar o dedo no nariz, no máximo 2 hashis, né, no nariz, enquanto em Naruto a gente vê toda uma construção do carisma do personagem. Meu irmão, tem uma cena, e olha que é filler, o arco ali da... que depois que ele cai nele do céu, naquela base da marinha, tem uma cena do Luffy. Então, tem um marinheiro andando e o Luffy só andando atrás. Rapaz, não tem uma vírgula de fala nessa cena. O cara tá andando, aí na hora que vira o Luffy se esconde, aí quando vira de novo, o Luffy tá atrás do cara, sempre atrás do cara. Aí tem hora que o cara vira devagarzinho e pum, o Luffy se esconde, sempre atrás dele. Aí na hora que vira, o Luffy vira pra câmera, quebra a quarta parede e faz assim, ó. Se isso não é carisma, eu sou uma airfryer da Brastemp. Então a gente vai ter jutsus super engraçados como 1000 anos de dor, jutsu harem e inclusive o Harem não é engraçado, né? É pervertido. Dedo no cu também não é engraçado. Vou enfiar o dedo no seu cu se você for rir, a gente fez isso aqui também. jutsu harem reverso que venceu uma deusa lá no final, né? Nossa senhora. Então, Mas esse da Deus eu acho melhor deixar para outro momento. a parte de carisma do Luffy é simplesmente ele ser burro, né? A bunda de quem eu preciso chutar, não é? Normalmente ele fala. Já o Naruto não, né? Ele tem uma construção aí muito maior. Eu acho o Luffy muito criativo, na verdade, né? A maneira como ele usa os poderes dele, porque ele tem um fruto que... beleza, que é o fruto de Deus, mas precisou de muito esforço para ele chegar nesse nível, e esse esforço tem muito a ver com... Que é o shonen, né? Sempre precisa de esforço. Exatamente, toda uma superação com outras habilidades. Poxa, agora que tava ficando Entendi o que você divertido. fez, hein? O tempo tava acabando, mandou... Bandido. Os vilões de Naruto são vazios quando comparados aos de One Piece. Nossa senhora, levantou todo mundo. Era melhor você ter deixado o gordinho levantar, moço. Prazer. E aí? Sou o Flávio, sou Dale, artista, sou Aí. FH Rap, MC de batalha, produtor cultural. Da Meus hora. alunos aí, que eu sou oficineiro também. Mas dessa parte eu discordo, porque o desenvolvimento dos vilões em One Piece demora muito pra ficar bom. O primeiro vilão de One Piece é Alvida. O primeiro de Naruto é Orochimaru. Então eu acho que... Na verdade, o primeiro é o Mizuki. Do primeiro episódio, né? Que ele faz o Naruto roubar o pergaminho do Kagebunshin. Tá vendo errado, né? a gente tem um desenvolvimento muito bom. Sei que ele é apresentado conforme o tempo. Por exemplo, a gente vai pescando um pouquinho ali, junto com o próprio terceiro Hokage, que o Orochimaru já é. Ele tá, caraca, ele tá indo no final do exame Chunin. Viado, calma. Tem muita coisa rolando antes. Era um aluno dele. Pra você conhecer o passado dos vilões de One Piece, você precisa
passar os pelo menos abos, até né? a metade do arco desse vilão pra você entender o porquê que ele está ali Ah, mas e o que vilão, motiva ele. o vilão tá ali inserido no arco, tá tudo sendo desenvolvido sobre ele já. E tem ótimos desenvolvimentos, como Arlong, por exemplo. O Crocodile do Flamingo tem muito background dele, o flashback dele enquanto dragão celestial. E eu acho que os vilões de Naruto são muito usados de escada. É só você ver principalmente na etapa final. O Obito, Madara, Kaguya, pelo amor de Deus, um vai pisando no outro e vai tirando todo o propósito daquela existência, daquela luta ali. Já foi, não? Já foi. Ah, pelo Agora é amor de louco, Deus. sinistro. Os caras... Fala, Matheus. Tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Jean. Aí, Jean. Vamos pegar os maiores vilões de One Piece com os maiores de Naruto, né? A maior saga que a gente tem é da luta contra a Akatsuki e o desenvolvimento contra eles. E na Caraca, a luta contra a Akatsuki não é uma saga, né, viado? Orochimaru, querido! Agora que eu vi que o Orochimaru tá ali atrás, Orochimara, gente... Akatsuki a gente aprende que eles estão ali para promover guerra, para começar guerras. E cada membro da Akatsuki mostra uma interpretação de guerra diferente. A gente tem o De arte também. Deidara, que ele quer explodir tudo, Arte porque ele é acredita explosão. que aquilo é arte. E ele é como se fosse um anarquista, vamos dizer assim. Ele tá criando aquilo lá. Já o Sasori é um vilão que foca totalmente no controle sobre as pessoas. Por isso que ele usa Na imortalidade. O Sasori é a imortalidade. O Sasori tem o mesmo conceito de usar a forma com que ele mata como arte. A arte que é a arte de ser um tireteiro, né? Um marionetista. E os bonecos são imortais. Essa é a parada, por causa que o Sasori perdeu os pais e ele quer imortalizar as pessoas, as coisas, né? Nos momentos e tal. E ele quer se tornar imortal. E ele se torna imortal como um boneco. É isso. marionete. E o Orochimaru, cara, é um vilão que participa da história o tempo todo. E ele tem um objetivo claro, que é conseguir chegar na imortalidade, conseguir ter todos Mas os não jutsus quer possíveis. Eu O único gosto que ele dele, eu gosto dele. O único que ele não chega é de conseguir um Sharingan, né? Mas já se você pegar, por exemplo, os iniciais ali de Naruto, você tem Arlong, aí depois você De vai One ter... Piece, né? De One Piece, perdão. Você tem o Arlong. O Arlong, ele tem o objetivo de ganhar dinheiro. E Mas tomar as coisas... o cara é a encarnação das relações de milícia, velho. É por isso que quando passa pra o One Piece, quando a gente pega e faz esse comparativo com o nosso mundo real, e claro, né, enquanto brasileiros, as paradas que existem aqui, Eles é aí que subornam o você governo. cria até um entendimento melhor daquele vilão. E eu acho que os vilões de Naruto, eles estão muito ali naquele universo. Eu gosto Meu irmão, essa é uma doideira. Cara, todo mundo... Nenhum vagabundo que tá aí assistiu One Piece? Nenhum vagabundo de Naruto assistiu One Piece? Porque provavelmente o meu mano aqui, esqueci o nome dele. Perdão, gente. Ele assistiu Naruto, ele assistiu One Piece. Então, tipo assim, todo mundo falando, o Arlong. Gente, antes de Arlong, a gente tem Don Krieg, que é, no caso, o cara que acha que dinheiro compra tudo. Antes disso, a gente tem o Kuro, que é um vilão que ele se disfarça como durante 10 anos como mordomo para poder tirar o dinheiro para dar um golpe, tirar o dinheiro, matar uma herdeira e ficar e sobreviver. A gente tem o Django, que pegou, né, do nada foi colocado, ele era imediato, foi colocado como capitão dos piratas Kuroneko, né, que é os piratas do Gato Preto. A gente tem o Morgan Mão de Machado, que é a epítome da corrupção. A gente tem a Álvida, a gente tem o Buggy. Então a gente tem, cara, o Buggy, que por mais galhofa e farofa que seja, ele é um personagem que ele tá vindo ali do quê? Ele traz toda a questão. Ele é um personagem que é importante e relevante cada vez mais, inclusive até hoje, cara. Tá ligado? Os caras não viram Naruto, os caras de Naruto não viram One Piece. Gosto muito do fato do Orochimaru, até te dando argumento do Orochimaru, gosto muito do que ele gosta de... O objetivo dele também é ter muito conhecimento. Sim. Ele quer aprender todo... Ele quer ser imortal porque o tempo de vida dele não dá o tempo suficiente dele aprender todos os jutsus e ele quer aprender todos os jutsus. os jutsu, porque ele quer ter muito conhecimento, mas para nele, sabe? Eu sinto falta. O Pain mesmo, tu falou da Akatsuki, o Pain quer dominar o mundo. Não, Sabe, quando ele quer fala- construir Trazer a uma dor. paz.
Ele quer concluir a paz a partir da dor. Mas ele Só falou que isso ele no acredita. capítulo. Sim, mas ele acredita na paz através de uma força superior, assim, de uma destruição total pra criar um mundo de paz. É isso que eu tava falando pra você da Akatsuki, né? E aí Que você fala em destruição, cada um- Konoha é destruído e volta, velho. Aí você vê que não tem peso também as atitudes dos vilões. Então, mas você não concorda comigo que em One Piece morre muito pouca gente? E isso acaba meio que tirando um pouco de O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Irmão, o maior vilão de One Piece hoje em dia, o Imusama, em um piscar de olhos destruiu uma ilha inteira. Morre, né? força do ato dos vilões, vamos dizer assim. A gente tem aí que morreu de importante foi o Barba Branca e o Ace. Não, mas morre Agora mais Naruto gente. morreu gente pra mais caramba. gente. Agora em um ano mesmo morreu uma galera. Deixa eu falar que morreu. Tem mais gente. Tudo bom, Matheus? Tudo Sou o jóia. Pedro. Oi, Pedro. Bom, Sampaio, primeiro ponto. Vazio é o buraco no peito do ex. Depois Que isso. Graças a Deus, a moça botou a mão na cabeça. do Akai. Ainda bem que você falou que é do peito do Ace. Você mesmo disse que o protagonista de Naruto pra você é o Sasuke. E o Sasuke, verdade. ele tem seus próprios vilões, que são personagens que às vezes do ponto de vista de Naruto, são vilões. Então, tem uma dualidade dentro dessa discussão que funciona muito bem. Por exemplo, o Itachi é um personagem É vilão. Matou a família inteira, o clã todo, pra mim é vilão. Sarutobi, terceiro Hokage, na visão do Naruto não é vilão. Minha visão, é vilão também. que em cada Danzou. momento que ele tá dentro da Vilão. obra, é um momento que faz sentido. Mas Ele- explodiu o clã dele todo, velho, pra seguir ordem. Mas e tinha tal. motivo, ele precisava. Ele fez isso pelo irmão dele. Ele fez isso por proteção. Sabe? Então, é muito uma construção que é muito forte. Mas você vê, por exemplo, você pega o Gekko. Meu irmão, você tem dois vilão. Você tem o Orochimaru e você tem o Itachi. São dois vilões bons. Moria. Eu tava achando aquele vilão um saco lá em One Piece. Os caras ficam fugindo, fica ludibriando o Luffy. Quando ele sai do Wars, prestes a dar o Shadows Asgard, que ele fala sobre ter perdido todo o bando dele na batalha contra o Kaido, se eles fossem zumbis desde o começo, Eles não tinham eu não morrido. teria passado por tudo que eu passei. É um quadrinho. Eu acho que, se brincar, tu lembra que ele tá com o olho bem injetadão, assim. Em um quadrinho, o Oda conseguiu colocar todo um background para o Gekko Moria, que era um vilão aparentemente sem graça. Então eu acho que tem muitos vilões e todos os vilões em One Piece É são só muito bem aprender construídos. É só lançar. Sabe? Eu acho que o Oda ele consegue atribuir complexidade até Eu tenho pra mim que essa moça do cabelo de ponta roxa no aí, caso, o primeiro vilão lá da Marinha, logo após a Alvida, que, beleza, não tem algo complexo em relação a ele. Ele é um cara totalitário. Mas E- essa parte política, por exemplo, que você vê nos meandros ali no começo do arco, que, pô, os impostos da cidade estão muito altos, porque ele quer fazer uma estátua pra ele. Uhum. Sabe? Ele tá tirando do povo pra fazer uma estátua pra ele. Então, até nos vilões mais básicos, você vê umas camadas. Nossa, mais que da hora. profundo. Ele quer construir uma estátua. Pô, não, mas então, Ele é corrupto. isso tem tudo a ver com a população, com os... Caraca, irmão, sério mesmo, você tá... Desculpa, moço, você do óculos, você de gola alta aí, você tá de sacanagem que você vê, nossa, que vilão, ele quer construir uma estátua. Você não tá entendendo que a estátua é uma projeção egóica do bendito do Capitão Morgan, porque ele sabe que ele não é tudo isso. Ele tem um ego ferido, apesar dele ter sido promovido a capitão por conta de ter prendido o Capitão Kuro dos 1000 planos, quando na verdade ele não se lembra do que aconteceu. Então ele faz isso, ele cobra excesso de imposto para fazer estátuas, para poder manter o regime totalitário. Por quê? Porque ele não tem confiança nele mesmo, ele quer se provar o tempo todo e ele não sabe como, porque ele é um bosta. social da parada. Por isso que eu acho que é mais rico. É que pra cada E Gekko esse Moria Morgan, pra cada Gekko Moria o quê? tem um Fox. Ah, mas o Fox é bom. E a parada do Dave Backfight tá reverberando agora. Mas levando 150 episódios pra desenvolver o personagem, fica fácil. No caso do Kaido. Nos outros é mais tranquilo. E que bom que a Shueisha dá essa oportunidade pro Oda. E o Oda quer continuar. Valeu. Nossa, esse homem tá querendo levantar... Tudo bom?
Esse homem tá querendo levantar já tem uns 3 minutos, já tem uns 10 minutos já. Tudo bom. Primeiro, Começa o Naruto né? parece um pouco duro às vezes. Meu nome é Marcos. Aí, Marcos. Muito feliz de poder lhe jantar hoje com meus argumentos. O One Piece ele tem alguns vilões realmente bonzinhos, mas, por exemplo, Bonzinhos? temos o Enel, que se alguém gostasse dele, São Paulo também estaria funcionando bem, enfim. Mas Piada não ganha argumento, amigo. Naruto tem um peso muito forte nos vilões. Você vê o Pen, por exemplo, que é um excelente exemplo que citaram. O peso dele, do Jiraiya, na mesma hora o Itachi, não é só a questão dele ter matado a família e tudo mais. Foi uma escolha muito difícil para o personagem. Matar o melhor amigo, matar A namorada. a pessoa que ele o pai e a amava. mãe. E foi A tão avó. pesado que o irmão, ele não conseguiu. Não foi nem pra proteger o irmão. Foi um ponto que ele chegou e falou, não dá. Cheguei no meu limite. Eu não sinto tanto esse peso em One Piece. É porque você não viu, né? O Ace, quando ele morreu, por exemplo, eu senti que falaram muito a morte do Ace, a morte do Ace. Pra mim foi uma coisa tão... E você tá querendo falar do Jogada. Sakazuki, o Akainu, cão Sim, vermelho. sim. Mas foi tão jogado. Foi tão tipo, ele voltou, ele podia ter ido embora. Já o peso que os vilões fazem em Naruto na hora de matar é muito forte. Ah, não. Porque em One Piece morre, gente. O Sakazuki, por exemplo, ele já tem uma Já? construção melhor porque... Rapaziada, outra coisa. A morte do Ace, ele ter voltado é porque ele foi defender os ideais da única pessoa que ele realmente considerou como pai, Barba Branca, entendeu? E depois disso ainda tem toda a questão dele ter morrido e ele ter morrido feliz porque ele finalmente se sentiu armado. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Tudo o bom? Lucas. Dá-lhe, Lucas. Olha, eu tenho um argumento maravilhoso que é o argumento que vai estremecer aqui toda a população brasileira, que é... A gente tá falando muito de vilão, de questão de... a gente tem a Kaguya, a gente tem o Obito, a gente tem uma marionete atrás das outras marionetes. Mas o que faz um bom vilão é todo mundo conhecer ele. Então, a população brasileira conhece de cor todos os vilões de Naruto. Mas isso é porque passou na TV aberta. Então a gente conhece o grandíssimo Orochimaru, a gente conhece Grandíssimo. todo o Quarteto do Som, a Por gente conta da conhece... nostalgia. Aí você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Você me quebrou na questão da nostalgia, mas... Mas não é, a nostalgia pega muito. Já? Acabou. De novo. One Piece é mais consistente do que Naruto em qualidade narrativa ao longo dos anos. O único que foi. E aí, Matheus? Tudo bom? Tranquilo? Daniel do Camisetas Camisetas Vandal. Aí, Certo? Daniel. Irmão, vamos lá. Certo. Eu tenho só uma pergunta pra você, pra gente falar disso aí. É mais consistente, você diz. Aí o autor recentemente fala assim, não, você pode começar a obra de um ano pra frente. Como que é uma história mais consistente, a gente pode arrancar metade dela pra entender? Ah, mas ó, peraí. Isso é uma maneira inteligente, até mercadológica falando, porque como One Piece é muito longo, e isso é bom, tá? Ser muito longo. O ano, ele tem todo um setup em que ele desenvolve os personagens prévios Sim. ali no arco. Certo. Ele meio que dá uma reapresentação, ele faz um upgrade Isso é- de poder pra todo mundo. Inclusive é costumeiro em One Piece isso, né? Pô, claro. O Tem que loop. ser. Não looping, é complemento. É mais encaixes de quebra-cabeça. Pra você conseguir ter uma imagem melhor do personagem, pra você ver as outras camadas dos personagens. Aí precisa às vezes de mais de um arco E pra aí, isso, né? agora é que tá revelando tantos mistérios O cara não tem argumento e começa a tentar interromper. Chato, né? que são debatidos em um ano. Acho que é mais nesse caráter do tipo, vai lá, não se assusta não com o tamanho da parada, porque muita gente Disse o Kid Bengala. Brincadeira. que Nem- isso. Nem falei. nem começa o Quem One Piece chamou por esse conta cara do aqui? tamanho, mas quando começa Da não obra. quer parar de ler. É uma obra muito grande. A gente tem, vamos lá, a gente pega em Naruto, o Naruto ele passa ali um período específico, né? Um período de guerras. Ele tem uma construção de mundo um pouco menor, um pouco mais reduzida, né? Então com É isso a gente construção consegue... de vila, né? Aí até no Chaves tem construção de vila, pô. Eita. A gente tem uma construção de vilas,
que não são vilas, são países, só que a gente está falando de um período histórico nichado, onde a gente tem o vilão que achava que aquilo era o mundo inteiro construído. A gente tem isso narrativa da história, faz parte, não há falta de construção. Não foi deixado de explorar o resto do mundo. Aquilo era todo mundo que existia no momento. A gente tem já no One Piece uma construção muito maior, realmente, a gente tem países, ilhas, cenários, mas a gente vem sempre nessa repetição. Pá, a gente tá West Blue, passa uma ilha, outra, 3 vilões, fecha um arco. Mas é muito interessante isso de ter as ilhas, pô, em questão de estrutura também. E aí o Oda consegue trabalhar um arco ali fechado. Quando vai pra próxima ilha, você sabe que vai ter um reboot da história daquele lugar. Tá ligado? Não deixa o cara falar, estão sacaneando. A camisa dele é maneira. Fala, Matheus, beleza? Sou o David. Dale, David. Então, foi dito que de um ano pra frente pode ser iniciado One Piece, e você fala de que foi apresentado Eu discordo disso, tá? um backstage de evolução dos personagens. A gente chegou num ponto que os próximos inimigos são do nível extremamente absurdo. Pro universo de One Piece. Até então foi dito que precisa de um nível alto de Haki do Rei. Inclusive, questão de nível de poder, se fosse colocar no mesmo universo, os personagens de Naruto são muito mais fortes que personagens de One Piece, porque isso mexe com outro nível de combate, né? Existe mais usos de energia e não de habilidades. Que do armamento pra derrotar esses inimigos. Tá. Na tripulação do Luffy, nós temos, entre aspas, 3 personagens que foram trabalhados isso. Que é o Luffy, o Zoro e o Sanji com o fator linhagem. Eu ouço muito isso. Como que ficam os outros personagens pra lutar com esses novos inimigos que estão por vir? Que esse lado criativo que o Eiichiro Oda trabalha nos demais personagens cria essa identificação, que a gente tava falando muito de se identificar com o Naruto, com o Luffy. Então, Que no caso, se você for ver na tripulação do Roger, é o Roger, Rayleigh e o Gaban, né? Parada da gente se identificar com o Sop lá no começo. Ele nunca vai ser esse cara que a galera espera. Eu acho que também tem muita expectativa sobre os personagens e eles estão sendo, sim, bem trabalhados. Eu acho que, inclusive, tem uma parada muito genial do Oda, que ele não coloca arma de fogo pro Sop, ele coloca as plantas, né? Que ele luta com o Badok dele, sim, com as plantas. Então, pô, eu acho isso muito bacana como ele vai desenvolvendo. Então, o bando vai se complementando e cada um tem sua função. E aí vem a parada da qualidade narrativa, quando a gente lembra lá de Enies Lobby, da fala do Sanji pro Sop. Desculpa, gente, eu tô revelando que o Sop é Sogeking. Mas o Sanji fala pra ele, ó, o que é que você sabe fazer? Vai fazer o que você sabe fazer, que eu vou fazer o que eu sei. O Sanji vai enfrentar o Jabra e o Sop vai atirar lá no Spandam pra impedir que a Robin vá pros portões da justiça. Então, eu acho que é... Inclusive, há alguma fala do próprio Sop. Eu não sou forte, eu não sei cozinhar, eu não luto com espadas. Mas uma coisa é certa, o Sogeking sabe atirar, é corajoso e sabe atirar. Mais sobre função que cada um tem no bando. E isso dá uma qualidade narrativa. Com certeza, porque em Naruto todo mundo é shinobi, apesar de ter uns com Kekkei Genkai, com especialista em taijutsu, em quantidade de chakra, tipos de jutsu diferentes, natureza de chakra, genjutsu, ninjutsu e tudo mais. A gente tem essas diferenças, quem tem biju, quem não tem. Mas a gente tem pessoas que ocupam funções totalmente diferentes. No mesmo bando a gente tem o Zoro, que é combatente, tem hack do rei, hack do armamento, os caras. Mas a gente tem a Nami. A Nami, que apesar de ser a personagem mais fraca do bando, ela tem uma função primordial, que ela é a navegadora. Sem ela, meu irmão, o vagabundo tava fudido. Melhor pra obra como um todo. Então você pondo em pauta esses argumentos, você acredita fortemente que é válido revelar pros seus fãs que o Sop é o Sogeking. Gente, desculpa, o Sop é o Sogeking. Tá bom. Muito obrigado. Ela voltou? Oi, de novo. Deixa eu ver meu tempo, porque dessa vez eu não quero o meu tempo esgotado. Nem o meu, hein? Apesar de não ser um grande fã de Naruto, como você falou, você é muito bom no discurso no jutsu, né? Então, você falou dos personagens, não sei o quê, mas a gente vai falar um pouco da construção do mapa, né? Do mapa de Naruto para o mapa de One Piece. Quando você vai olhar as obras e comparar uma com a outra, se as pessoas realmente viram Naruto, como o nosso colega falou, a gente tem países, não só vilas, né? Mas o desenvolvimento da trama é dentro das vilas, é com os moradores da vila, que seriam tipo as capitais desses países. E não com o desenvolvimento não é feito dentro do país inteiro. Naruto é um continente, basicamente, ali.
Se você pegar as 5 grandes nações, que é onde passa a maior parte da trama, é um continente. One Piece é um mundo inteiro. Vilas são apenas as São bem mais aldeias complexos. ninjas, além de É muito toda mais difícil ter uma consistência no hierarquia One de Piece do senhor que no- feudal, Jonin, Chunin. Então, existe Por não favor, só só hierarquia militar, como também hierarquia política, hospitais. Zero Depois a gente trabalhando. vai ver expandido cada vez mais lá em o universo de Boruto, enquanto o One Piece muitas vezes aborda de forma superficial. Então, de uma ilha para outra é bacana, você vê uma cultura diferente aqui, alguém que fala um pouco mais puxado pro espanhol, alguém Aqui, tipo assim, é engraçado porque, no caso, ela e alguns outros que trouxeram esse argumento estão tentando analisar o One Piece de maneira micro. De ilha para ilha. Você não entende que existem 197 países debaixo de uma bandeira do governo mundial, que desses nobres, 20 famílias de nobres, moram num lugar onde ninguém pode acessar eles, que é a terra sagrada de Mary Joyce, ou Mary Joa, para quem prefere falar, e que acima deles tem cinco velhos safados, igual político, que são os Gorosei, que ninguém mexe nos caras, e acima dos caras a gente descobriu que no mundo existe um rei, que é Imu-sama, ou rainha, né, Imu-sama. Então, tipo assim, a política dentro de... E que o governo mundial, ele detém o poderio militar, né, ele detém por debaixo de sua mão a marinha, que é o único e maior poder militar que existe. E no caso, muitas vezes os piratas são vistos como vilões, mas na verdade estão defendendo povos, igual, por exemplo, o Barba Branca, quando ele defendia ali a Ilha dos Tritões, como, por exemplo, entre outros territórios, tá ligado? Então, tipo assim, mano, é muito mais complexo do que você tá dizendo. Você tá dizendo assim, que o céu é azul porque o sol é menino. É isso que você tá falando. que parece com outro país, mas nada tão profundo. Lá em Naruto, a gente consegue ver religião, clãs que têm centenas de anos já enraizados, né? Mas ninguém liga pra galera do clã. Tipo, quando tem um Edo Tensei, por Como exemplo, não? aparece um monte de personagem lá que, beleza, esse é o segundo líder da Vila da Água. Isso foi mal desenvolvido, não tem peso ali. No caso, a história, ela é focada na Vila da Folha, né? Porque o anime chama Naruto. Então, também, né, a gente tem o desenvolvimento de outras vilas, né? Pode falar. Mas poderia ter tido desenvolvimento desses países, mais desenvolvimento de outras vilas. Mas o Naruto passou em todos os países. Deu uma passada, né? O Luffy também, né? Carimbou o visto. Meu nome é Glauber. Dale Glauber. Eu acho interessante falar sobre constância e eu vou tentar mudar um pouco o rumo da questão aqui nesse tempinho. Que é tipo, será que é bom uma obra ela ser constante? Você tá construindo um mundo. Mas não é constante, não é constância. Ele tá falando de consistência, é diferente. Constância é você manter a mesma coisa. Ele está falando de consistência, substância, entendeu? Tá falando de algo que continuar tendo base, embasamento o tempo todo. Sem muitos... Tem, claro que tem furo de roteiro, tem furo na obra, tem furo na obra. Vou dizer que não tem, né? Mas, pô... Você quer mesmo, tipo, tá usando outro manter termo. esse crescimento horizontal? Claro que, tipo, quando você trabalha com variáveis, você vai acabar se você tivesse tirado sendo, o fone, tipo, é um risco, né? Você pode fazer um arco que é muito bom e outros arcos que são muito ruins. Só que o One Piece tem um problema justamente nessa constância. Você vai pegar o Wano, por exemplo. O Wano é um arco maravilhoso, mas ele é uma proporção maior do que aconteceu desde o começo de One Piece. Você sente saudade daquele climinha East Blue? Não necessariamente. Eu acho que isso é um problema, porque você mesmo citou o Morgan do Machado. Ele é um homem perverso que dominou uma terra e ele tá fazendo ali a vontade dele. Aí quer dizer que o Kaido é o mesmo. Em larga escala, porque você vai chegar em Alabasta, você tem um homem perverso que dominou a terra ali, e ali é a vontade dele. E o o Luffy chega lá com a tripulação dele, ele entende o que tá acontecendo ali, ele acaba com o vilão, ele passa pra próxima ilha, e o que acontece? Tem um homem perverso exercendo as vontades dele naquela terra. Até mesmo o próprio Barba Negra, de maneira que não tá sendo citado tanto, mas ele fez Hachinosu, uma das metas dele eu vou transformar isso aqui numa ilha reconhecida pelo governo mundial. Mas você vê que tem várias vertentes. Sim. Tem vilões que vêm do governo, tem vilões que vêm da marinha, tem outros piratas. O caso do Kaido mesmo até me remete ao que eu falei anteriormente do Moria. Que muita gente estava sentindo falta desse background pro Kaido. E em poucos quadrinhos ali, prestes a ele ser derrotado, que o Oda desenvolve uma parada assim, que eu achei genial e como ele conta em pouco espaço. Sim. Que é o fato dele ter sido uma arma militar para o reino de Vodka. O país dele é um reino que fazia o Kaido de arma para poder
juntar os fundos do tributo celestial. Ou seja, o reino agia como um bando pirata, tecnicamente. Sim, mas acaba sendo muito do mesmo. E Sim. assim, tipo, Naruto, Tá maluco. ele tem uma coisa Tá maluco, muito do mesmo, o cara tá maluco. interessante nos vilões dele, que você disse Sem contar que ele tava o tempo todo olhando pra poder falar de novo. que é a E realidade ele vai comer tempo até o final agora. é a construção de vila. Mas é isso, eles não Mateus tratam vários do- problemas do sociais, ele trata Cavaleiro, de maneira né, subjetiva do como One Piece. todos os ninjas daquela, não só os ninjas, como os próprios civis daquela região, eles são afetados pela guerra, eles são marcados. Então você tem arcos com personagens como o Zabuza, que ele não é nem mais um espadachim da névoa, e ainda assim ele tá destruído ali pela vida dele. Mas não é só a questão da Pegou o vilania. começo. Tem Ele era outros bom. personagens lá no meio. Um ano, por exemplo, tem a Otama, tem vários outros, a esposa do Kinemon, os próprios Bainhas Vermelhas, Sim. e cada um deles tem um tanto de construção. Não vou conseguir O Ashura falar porque- Doji, que, pô, é um bandido que é O tempo reinserido só na voltou. sociedade pelo Oden. É maravilhoso, pô. Era mais sobre uma questão que, tipo, no Naruto... Acabou eles- o tempo já do tópico. Caramba, eu não tenho... quando eu vejo esse tipo de vídeo, eu não tinha essa percepção. A ambientação de One Piece tem construção de mundo, enquanto em Naruto tem construção de vila, e isso até o Chaves tem. Cara, safado, bandido. Tudo bem, Matheus? Tudo jóia. Você não vai me deixar ficar lá quietinho, né? Chaves, Kiko e Chiquinha, muito melhores do que Naruto, Sasuke e Sakura. Não, Você não, concorda pra caralho. com isso, pô? Não, não. Tem construção Cara, ali. tá Eu acredito que uma boa história ela é contada quando você tem uma ambientação Ele já falou? simples, mas que ela é contada de uma forma interessante. Por exemplo, o arco lá do Zabuza, eu acho que Eles pegam se no- você tão parar pra pegando no pensar começo. Boa. no que tá Porque é uma época que é acontecendo bom. ali, são 3 crianças lutando numa ponte contra um outro ninja maluco e o sensei deles e uns Maluco. cachorros. Só que quando você tá acompanhando a história, cara, é uma ideia tão simples contada de uma forma tão interessante que eu não vejo acontecendo em One Piece. Porque, por exemplo, se você É que você não pega tá agora assistindo. o ano que É que você não tá vendo One Piece. Agora o ano. Tá acabando a Egghead no anime. Agora teve, o que ano. todo mundo falou. Pô, cara, você compara umas crianças na ponte lutando contra um ninja, contra um castelo com dinossauro. Quer algo melhor que isso, pô? Ó que fantástico a Olha o tanto criatividade de do coisa que Oda. precisa ter pra tornar Tá interessante. falando do Queen, com o fruto dele de Brachiosauro? Não só o Queen, né? Todos, olha que Tem todo o maravilha essa Jurassic Park criatividade. lá. Você é surpreendido, exatamente, você é surpreendido naquela ilha que tem um formato de caveira que sai voando, pô, é maravilhoso. E eu tô falando mais da estrutura do mundo, em questão de como, até quando a Nami começa a apresentar isso, em relação ao panorama global, tanto o mapa físico de One Piece quanto o mapa político. As divisões de fronteiras, Red Line, as ilhas, a Grande Rota, o Calm Belt, é tudo muito organizado você não e de uma maneira concorda? infinita, Não igual a concorda Star que Wars. se fosse melhor construído o mundo de One Piece, ele não seria tão enrolado o anime? Porque, por exemplo... É eles culpa têm do toda- Chichibukai, é tem culpa do toda- Chichibukai. Tem toda a questão de logística com o mangá e tal, pra não alcançar, ter tempo e tal. Só que eles enrolam tanto o anime porque eles não têm mundo pra expandir. Porque Naruto, por exemplo, ele tem bastante filler, porque ele tem pra onde expandir. Entendeu? Não faz o menor sentido. One Piece louco, hein? não consegue fazer isso. Tá defendendo os fillers de Naruto, pô. Porque, ó, o negócio é... Porque o anime, ele pra tem um onde ritmo. expandir, por isso existe filler. Caraca, nem os fãs de Naruto não. Defender o filho, você tá de sacanagem. Esse cara aí tá de... Esse cara tá de marola. Tem um ritmo mais devagar, aí é um problema da Toei também, né? Mas vai ter um remake agora, tamanho é o sucesso. Esse anime que tem Essas uma baita pessoas construção são de mundo. inimigas dos fillers de Naruto. Eu sou. Volta, Ouvi um Bubu. eu também. Ele. Ah, não. Ah, sim. Vai, meu Bem, o que você falou, em comparação a Chaves, temos aí o sanduíche de presunto com Luffy, né? Enfim. Então também temos ali o Chaves em One Piece. Mas o legal do Naruto é que ele tem um peso muito forte nessa questão de ambientação, por mais que seja, claro, em uma escala menor. Essa escala menor, tudo acontece nesse local. One Piece, ele é grande, porém, aquela coisa, se for ver, é tudo mar, praticamente. Eles estão navegando. É como É tudo mar e eles quase nunca estão navegando. É justamente o oposto. se eu fosse daqui para uma cidade vizinha, daqui para outra cidade A Sakura vizinha, tá ali só pra mas fazer o número. espaço fosse bem maior. Quero É ver se ela vai basicamente isso. Mas, cara, além de uma divisão, assim, além de uma amplitude, que você pega assim, Star Wars, a gente tem planetas. Aí você, pô, olha
que vasto é esse universo. Quando você vê, o planeta só tem uma cidade. E é por isso que é interessante essa parada do micro em One Piece, que ele consegue desenvolver praticamente a ilha inteira que é passada. E tem um caráter infinito em One Piece, que o Oda pode inventar várias ilhas, pode ter um sucessor fazendo novel, o Two Piece Então, com outras ilhas desconhecidas, e a divisão política também. Esse desenvolvimento também tem em Naruto, só que aquela coisa, o tamanho é menor, mas o desenvolvimento é exatamente o mesmo. O político. Golpe de Estado não aconteceu não em, tem. em Dressrosa, Naruto, por exemplo. mas em Naruto não tem também. Exatamente tem, mas é aquela, isso. né? Ô, louco, a Guerra Ninja. A Guerra Ninja foi um golpe de Estado gigante. É muito tudo girando em torno do militar ali. Você não vê, você só vê a Vila da Folha, né? E você não vê direito o país a qual a Vila da Folha pertence. Eu queria muito ver isso, essa parte social. E em One Piece você vai tomando conhecimento de que tem um governo ali por trás, opressor. Você pensa que o governo é uma coisa, daqui a 900 capítulos o Oda muda o jogo, ele faz retcons inteligentes quando necessário, por conta da longevidade. Mas aí tem os Akatsuki também, por exemplo, que tem... Tudo terrorista, porra. Querem explodir o mundo. Porra. Não, só o Deidara que quer. Prazer. E aí, João? Tudo bom, João? Você falou da ambientação, que é como se fosse muito construído One Piece, e isso agregou muito pra história. Concordo. Só que eu acho que quanto mais você tem de história, acaba sendo um pouquinho prejudicial. Disseram aqui que teve vários argumentos dizendo que é a mesma ilha, a mesma história, alguns vilões, consequentemente, o mesmo roteiro, certo? Às vezes eu acho que não precisa ser tão bem construído para ter uma qualidade tão boa. Naruto fez isso muito bem. Você resumiu como se fosse Vila do Chaves, dizendo entendeu? que Naruto não é bem construído. Não, Naruto é bem construído, mas de um jeito micro. É uma coisa dele, mas etapas de A vilas, etc. amplitude do mapa, vamos dizer assim. Isso. Só que eu quero falar o seguinte. Imagina... Puta, eu tô nervoso, aí lascou. O cara tá nervoso, você tá colado no Naruto. Você tá colado no Naruto. Fique não, querido. A gente gosta de One Piece e Naruto. Então, mas é porque tu resumiu como se fosse uma história de uma vila do Chaves, e isso pra mim me pegou um pouco, porque não é possível Foi no sentimental, não foi? É, não? então. Naruto ser tão bem Chaves é bom pra construído e tem mais visualizações na própria plataforma do que One Piece. Pra uma história Mas repetitiva. peraí, Naruto aí eu tem acho que série, não. live action? Pô, mas aí o investimento tá O sendo novo agora. Big Tree é Vandinha, Stranger Things e One Piece, meu irmão. Não, meu cara. Caraca, o cara é maluco. Valeu. Aí, ó. Ixi, Orochimaru chegou. Tudo bem, eu sou o Felipe. Esse cara tinha que entrar, tinha que ter botado o tema do Akatsuki entrando. Aí, Felipe. Naruto, ele é mais micro mesmo, realmente. One Piece tem um mundo mais amplo. Só que é por isso Porque, na verdade, é o mesmo mundo, só que o Kishimoto decidiu desenvolver só ali. É por isso que muitos fãs de One Piece falavam, então, você pode ver o arco assim, mas você pula Skype. Não! Mas tipo assim, o povo falava, vai pular Skype. Não, mas aí quem tá errado. Não! Mas tipo assim, o povo falava, vai pular Skype. Eu não Por quê? concordo com Porque, isso. tipo assim, vai pular Skype porque é um arco que não precisa ter? Não! Não, é porque você ouviu muita gente justamente falando sobre isso. é uma questão. Esse rapaz eu entendo, ele veio tentando trazer um argumento bom, mas ele trouxe um argumento totalmente inválido, né? Porque a gente tem todo tipo de pessoa, da mesma forma com que pessoas gostam de Naruto pelo escalonamento de poder, pela porradaria, e a Naruto não é sobre isso, tá ligado? As pessoas falam, One Piece pode pular Skypiea. Se você pulou Skypiea, irmão, primeira coisa, você acabou de pular o primeiro foreshadowing do Nika. Você acabou de... nossa, Gear 5 é foda, não sei o que. Meu irmão, primeira vez que eles falam de Nika, o deus do sol, é em Skypiea. Tá ligado? Skypiea, porra, mano, tem tanta coisa ligada à lore central de One Piece que, mano, você tá de sacanagem quem pula Skypiea. Quem pula qualquer arco canônico. Questão de ritmo. Eu lembro quando eu tava lendo que tinha escalada do pé de feijão. É um pouco cansativo. Falava, mas Skypiea hoje é muito importante pra toda a lore ancestral de One Piece, Mas porque sabe? o pessoal falava muito sobre pular Skype. Não pulem Skypiea, nem Dave Backfight. Vamos. Volta, Uma menino. coisa que o Naruto faz e faz bem é que você consegue entender de maneira subjetiva como que essas relações militares afetam as poucas pessoas que são mostradas. Então, mesmo você não tendo muitas vilas, na Vila da Folha você consegue entender o que tá acontecendo Só lá ali. também. Você tem vilões como Orochimaru, que ele
ele Lutou não é pra travesti. necessariamente o problema maior do arco que ele tá. Ele sempre tá ali fazendo o que ele quer fazer. Mas aí você tem vilões como o Danzo. O Danzo, ele é o sistema. Ele é um tipo de personagem que vai fazer tudo que ele pode fazer para ele conseguir fazer. E geralmente... Corrupto, usando o sistema Exatamente. contra os E interesses às próprios. vezes... A intenção dele nem é ruim, só que os métodos dele são cruéis, são sinistros. E é o que acontece em Naruto, Ele só que quer poder, você cara. vê desde de casos como os flashbacks do Kakashi na guerra, em que eles colocam a Três Caudas na Rin pra enviar ela pra Vila da Folha, pra destruir a Vila da Folha, sim. É cruel, são crianças na guerra. E o Naruto tem muito disso. Ele Mas usa que o meu artifícios problema do é sistema. que ele sempre vai ali pra aqueles mesmos lugares, sabe? Aquele mesmo assunto político. Exatamente. Ele vai Mas desenvolvendo aí é que muito, tá. é uma Exatamente, escadinha. ele acabou de Quando a gente concordar. em One Piece vai conseguindo ver outras percepções daquele governo local, como é a relação dele com o macro do governo mundial. Mas, Por isso que eu acho mais rico. One Piece trata a questão de liberdade sempre sobrepujando o governo de um tirano. Só que Naruto trabalha as questões militares, mostrando as diferentes vertentes como isso pode afetar a população geral, não só eles, mas como os ninjas, ou os próprios militares, como eles são apenas ferramentas no final. Eles não são meio que um instrumento de mudança, eles acabam sendo engrenagem. A gente consegue ver como os vilões, eles utilizam desse sistema para conseguir o que eles querem. Mas o problema todo é que em Naruto, pela percepção de que o nosso menino bonito de jaqueta, inclusive, adorei o drip, tá trazendo, é que Naruto, o sonho de ser Hokage é menor, que é o objetivo, é menor do que tudo isso. Enquanto o One Piece, o sonho do Luffy é maior do que o que vai contra tudo, o sistema inteiro. Isso que é pica. Não é só, tipo, Mas em One dominei Piece essa a gente região. não vê só governo totalitário, tá? Às vezes é. tem o golpe de Estado acontecendo no momento e tem reis benevolentes que foram depostos, tipo o Rico Dold de Dressrosa, o Mas Cobra não é vilão? de Alabasta. O Rico e o Cobra não são vilões. Mas são reis. Pior que é, pô. minutos aí pra debater, pô. Meu último argumento. A política é melhor pautada em One Piece do que em Naruto. Pronto. Ninguém tinha que levantar. Quem levantar tá maluco, hein? E levantou um novo. Surge um novo personagem. Então. Voltou ele de novo. Ah, não é um novo personagem, perdão. Por mais que o One Piece tenha uma construção geopolítica impressionante, que funciona muito bem. E temática. E que vai se retroalimentando e aí vai se expandindo. Naruto tem uma construção que ela é extremamente profunda. A construção interna das vilas, a forma como elas funcionam, como existem as intrigas. Pô, Naruto começou no meio de um golpe de Estado. O Orochimaru criou uma vila fake, só pra invadir a Vila da Folha. Mas você vê que sempre Não, volta pra... Não. Naruto começa... O começo do Naruto do cara é o final do exame Chunin. Que porra é essa? Pra Vila da É Folha. a mesma coisa que eu falar assim, então, o começo de One Piece é o Arlong Park. Não é, amigo, tem 35 episódios pra trás. E toda a dinâmica ali, por mais que tenha A menina vestida de Sakura tá do golpe rezando de pra ele não ter Estado, argumento. É sempre ali, é sempre Poxa, ali. isso protege. Então, a gente, quando pega um One Piece como parâmetro, vê ele muito mais plural. Aquele exemplo, que pode ter parecido esdrúxulo, do Morgan, que tem o Morgans e o Morgan, né? Eu confundo às vezes. O Morgan Mão de Machado, que muita gente diz, a política de One Piece começa ali capítulo 200, mas não, começa lá do comecinho mesmo. É só a atitude do Luffy mesmo em ser pirata, como eu falei no começo. Já é uma atitude muito política, porque... Por que ele não escolheu ser da Marinha? Sendo Já que que o avô dele pai dele tinha sido, e o avô ainda é. E ele quis Mas aquele ele não conhecia momento o pai, de liberdade. Ele não conhecia o pai. O pai é... Então, mas todo quando a anime gente tem um vê- pai que vai comprar cigarro e não volta, né? Por exemplo, E One Piece só tem pai assim. A maioria dos pais que fica não é pai biológico. Já temos aí o Zef, temos o... Entendeu? Mas quem que a gente tem? Que pai que foi comprar cigarro? O pai que é pai foda. O Kuma não é pai biológico. Os pai bons de One Piece é os pai que quis ser pai mesmo, né? O pai que leitou dentro, não. no Naruto, o efeito da política na vida do Naruto é muito direto. Assim como tem no Sasuke. O então, líder, a política tá lá. o terceiro Hokage deixa o menino chorando lá, sendo que ele tem uma raposa demoníaca na barriga, não quer dizer a mãe que tinha, né? Mas enfim. Não, ele tinha... ele deixa o menino chorando, comendo leite azedo e miojo, sendo que o menino tem a herança do quarto Hokage, que em momento ninguém vai falar. A quantidade que o Minato fez de
de missão Rank S, tinha que dar uma poupança boa. Ele tinha que ser rico igual Harry Potter, tá ligado? O menino via ali, nossa senhora, chumbrega. Realmente, o One Piece ele tem uma política muito bem sedimentada, por quê? Então se junta aqui comigo, pô. Não, calma, mas não tanto quanto Naruto. Bandindim. Vamos lá, por quê? Ô, louco, hein? Agora o cara enlouqueceu. O próximo passo vai enfiar aquela bandeira no cu. Vamos lá, vamos pra cima. O Vamos, One Piece, porra! ele tem um plot principal, que é o quê? Tá. O governo mundial manipulando todo mundo. E todo o restante da política, ele é basicamente fragmentos da consequência daquilo, onde ele vai passando por ilhas, onde está sofrendo abuso e sendo subjugada a população, digamos assim. É uma Expõe ramificação, muito a né, miséria, que ele quis dizer. fala muito com a gente, mundialmente falando, com certeza. Mas o Naruto, ele além de trabalhar com a política, e vamos lá, beleza, mas o Naruto só fala da vila. Mas, às vezes é melhor um micro muito bem desenvolvido do que um macro subdesenvolvido. Não que ele seja subdesenvolvido One Piece, tá? Só tô questionando aqui. Calma, olha o coração. Só que o que acontece é o seguinte, Essa merda que você em falou. Naruto, ele trabalha não só a política, quanto também economia e Mas o tópico é a política. educação. Por exemplo, Konoha, ela foi fundada pelo Hashirama, mas o segundo Hokage, ele instituiu a Academia Ninja. E essa Academia Ninja, ela criou toda a base para Konoha e para todos os outros países que começaram a crescer junto por consequência à competição, até armamentista no caso. Então eu creio que o Naruto, ele abrange muito mais do que só política, sendo que o One Piece, não que não abranja política e não que não fale com a gente, porque fala muito com a gente, mas ele é um ponto principal e uma consequência. O que eu percebo é que as problemáticas de One Piece elas não estão ligadas apenas a governo mundial, é mais a relação interpessoal dos personagens também. Mas acaba sendo uma consequência. Não, eu discordo. Porque a gente, no começo, além de Morgans, vem a parte da milícia do Arlong, que é uma parada assim, a Marinha é um braço militar do governo, beleza, mas a relação de milícia é ali, Marinha, um personagem específico com o Arlong. Certo. Então, tem esse desenvolvimento aí. O Crocodile, ele usa o seu posto de Shichibukai para tirar uma vantagem, mas não é só o governo que está intrínseco nisso também. É o apelo popular dele como um herói ali de Alabasta, não só por conta do título Shichibukai. Em Dressrosa, a gente vê que o Doflamingo também tem essa vantagem, mas além de ter sido o Tenryubito. a maneira como ele utiliza os frutos, como ele... Continuar girando aqui minha mão e argumentando na minha cabeça. Então... Vamos lá de novo. Vamos. Ó, vai acabar o vídeo e a Sakura não vai levantar, não? A Sakura vai ficar de figuração de novo. A Sakura não levantou. Essa moça aqui não veio também. Esse menino veio? Eu não lembro. Esse menino veio? Não lembro. Na edição, no corte final, essa moça não veio também. Essa moça aqui não veio também. Esse menino que não veio, esse menino que não veio também. Eu acho muito interessante falar sobre política em Naruto e One Piece, quando política é o assunto central de Naruto, né? Não. Como o nosso amigo falou, a gente começa com um golpe militar e toda a história termina com Kaguya, Renata. Mas pelo amor de Deus, alienígenas. Termina, na verdade, com o Naruto reconstruindo a vila, não tem nada mais político do que isso, e também reconstruindo a sociedade que estava totalmente destruída. Mas reconstruir o quê? Que quando o Pen destrói, ela é reconstruída magicamente? Não é construída magicamente, até porque... vamos lá, até porque se você... Verdade. Você vê na construção do mapa, a guerra ela foi num local diferente, longe de Konoha, onde estavam eu quero falar de Dressrosa! Você vai falar agora, meu querido? Então, né, essa questão de vilas, tudo mais, é interessante como em Naruto o tempo inteiro é trabalhado, claro que realmente não é o ponto principal, mas ele é muito bem trabalhado a todo instante, desde os Zabu Zamamoshi, o demônio do gás oculto. Ele trouxe. Ponto pra ele, foda-se. Ponto pra ele, que ele trouxe o nome inteiro. Aí assim vai indo essa construção inteira, enquanto em One Piece tem momentos que...
É porque o Gabs Amor de demônio do Gás Oculto é do Voice Makers, tá ligado? Ele é o demônio da névoa oculta. Sim, são fortes. Trezuroso é um excelente exemplo de força. Mas tem momentos que é simplesmente... aconteceu, vamos embora e vamos seguir nossa vida aqui em frente. Eu percebo o Naruto muito sem consequência, sabe, das coisas. Essa mão na parada boca. da vila mesmo, que Dressrosa fica lá destruída, pro povo reconstruir. E esse processo faz parte da evolução e o aprendizado desse povo sobre a política, sobre o totalitarismo, sobre quem é o vilão e o mocinho. Poxa, piratas nos ajudaram, Fugitória se curvando pra marinha. Eu não aguento mais, eu quero continuar argumentando. Vamos lá, Matheus. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de política, One Piece é um anime que trata... O nome do cara, Jean Pablo, é o arroba dele, Teacher Galvão. Política desde o começo. Naruto é um anime de mais shonen, mais luta, mais desenvolvimento de combate do que Bota uma cadeira aqui pra ele me ajudar lá. Mas calma lá. Quando o Naruto se dispõe a debater política, é muito bem abordado. Se você pega para a linha de sucessão, por exemplo, o Hashirama atrasou muito a vila, e aí quando o irmão dele entrou, ele já muda totalmente, já cria academia. Então quando o Naruto traz esse propósito para fazer de política, é muito bem retratado. Ele aparelha a vila. Agora, se você vê Super Campeões e esperar eles debater política... Inclusive, é o meu Hokage preferido. Que não vai ter como também, entende? É a proposta, Então, aí tem... tá falando que o mangá de ninja não tem política. Não, tem política, mas não é uma proposta principal. Mas é como eu falei no argumento, de One Piece é melhor trabalhado. Justo. Ó. Levantou. Voltou, Orochimaru. Bem-vindo de volta. Obrigado. Então, sobre esse ponto da política em Naruto, não é só em Konoha, essa política. Ela engloba todas as vilas. Inclusive, no início de Naruto, tipo, quando a gente começa a assistir, elas estão, tipo, boa parte em conflito, uma nação com a outra. Toda a política que o Naruto traz no final, que é a junção de todas as nações em uma só... É bonito, é uma espécie de One Piece, né? Todo mundo junto. Acaba que essa... Olha o filho da puta. Olha que bandido. Olha que bandido. Não deu, vai não, Matheus. Muito bom. Pausa o tempo entre um e outro. Vamos ver quanto tempo nós temos para trabalhar o discurso no Jutsu. Foi proposta uma construção política em One Piece no início, que no final tá se mostrando outra. Em Naruto a gente tem lá a reunião dos Kages para o cara tá com Kakashi Cover aqui na resolver as coisas. Só que eles comunicam os anciões para saber a opinião deles. Em One Piece tá sendo diferente. Tipo, os anciões dão ordem, quem tá abaixo só acata e abaixa a cabeça. Na construção de governo de Naruto, não. Você tem a opinião dos anciões, tem a opinião que normalmente não deve ser acatada. Os líderes ninja. Mas tem muita pluralidade dentro do governo e dentro da marinha. Só você ver o Garp, ver o Dragon, que inclusive em capítulo recente foi questionado. Inclusive o Smoker também, bem das antigas. Inclusive um cara que era da marinha, com 16 anos, fundou o exército revolucionário porque não estava gostando de como as coisas eram lá dentro. Porque era muito totalitário. Muito totalitário. Quem tá em cima manda, quem tá embaixo só abaixa a cabeça e recebe a ordem. Mas isso não quer dizer que é ruim essa construção. Mostra que tem todo um poder ali que está influenciando os poderes micro em cada ilha. E nosso tempo acabou, infelizmente. Tá muito bom. Tá muito bom. E aí, Matheus? Olha, Naruto ficou mais interessante pra mim porque foi muito bacana ver a paixão da galera, ver pontos que eu curto muito em One Piece como política, em que eu fui relembrando, por mais que seja micro, realmente é gostoso de você acompanhar na leitura do mangá, assistindo o anime, então acho que foi uma troca muito boa. Eu me sinto vitorioso, mas eu também sinto que ótimos argumentos foram dados do outro lado. Eu acho que a gente tem que respeitar todas as obras, né? E Naruto foi um mangá importantíssimo para o que veio depois, para o que ainda continua vindo. Mas assim, não tem como, né, comparar com One Piece. One Piece é One Piece, porra. Galera, é isso. Um debate maravilhoso, muita pauta importante sendo debatida. Vocês viram que não teve muita lutinha, né? A gente falou de aspectos mais interessantes como construção de mundo, a política envolvida. Muito obrigado, Netflix! E assistam outros conteúdos aqui no canal. E se você quiser ouvir mais sobre isso, me segue.
Matheus Joyboy é o arroba. O homem que falou mal da dublagem de One Piece. Nosso querido Matheus vai dormir quentinho, coberto de razão e com a barriga forrada por engolir todos esses fãs de Naruto, né? Beleza. Muito foda. Muito obrigado, mano. Vocês são foda. Valeu, estamos junto e eu. Fui!